Meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe a vossa quarta-feira. Você tem uma quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. Vamos meditar no nosso texto. Nós continuaremos no capítulo 20, do verso 7 ao verso 9, para falarmos mais um pouco sobre essa circunstância aqui que aconteceu enquanto Paulo pregava. Verso 7, capítulo 20 de Atos. No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Amém. Meus irmãos, ontem nós falamos que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, era uma prática porque Jesus ressuscitou no primeiro dia e eles criam que o descanso agora era em Cristo e não na lei. Na lei você tinha uma semana toda para descansar no sábado. Em Cristo você descansa, depois você goza da sua semana. Então é só um parênteses aqui que eu estou abrindo sobre isso. Depois nós falamos sobre janelas abertas, que traz muitos males para as nossas vidas. E eu quero falar com os irmãos hoje, na continuidade deste pensamento, que a igreja avança quando ela não fica na janela. O cristão não deve ficar na janela. Nós vemos um caso aqui de um jovem chamado Eutico, um jovem provavelmente ali com seus 14 anos, um pouco mais, um pouco menos, e ele está ouvindo, e a Bíblia fala, ouvindo o longo discurso de Paulo, e ele adormece na janela. E eu nunca vi alguém caindo da janela para dentro, nós sempre vemos alguém caindo da janela para o lado de fora, para o lado pior. E ele cai da janela. E ele morre. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que a janela, estar na janela, é um ato arriscado. Veja bem, numa casa antiga, das nossas cidades mesmo, aquelas casas antigas, bem antigamente as janelas eram feitas para a rua e não tinha problema nenhum. Hoje em dia você não pode ter casa com a janela para a rua, que o inimigo vai entrar, se deixar aberta. Alguém vai entrar, alguém pode aproveitar dessa circunstância. E você sentar numa janela, você tem o risco de se interter com as coisas que estão lá fora, elas tirarem a sua atenção e você ter uma queda. Você sempre está dividido. Você sempre está o quê? Em meio termo. Você não tem uma definição se você quer ouvir o que está sendo dito do lado de dentro, que geralmente é a palavra de Deus, no caso de Paulo era, ou se você vai dar atenção para o que está lá fora. E aí você divide a sua vida, divide o seu coração, divide a sua mente, e isso não é favorável para a sua vida. E você vai criar neste tempo mecanismos de defesa para continuar na janela. Exemplo, jovens que querem viver uma vida com Cristo, mas não querem abandonar os prazeres da carne. Quer viver uma vida mundana, normal, mas com Cristo. Não, isso é normal. Isso não é normal. Isso não faz parte da santidade. E essas questões acontecem muito, muito em nosso meio. Este jovem morre por estar na janela, local de risco. Vamos ver uma outra questão sobre ficar na janela? Mical. Mical estava na janela quando Davi estava vindo dançando com a Arca da Aliança. Davi estava trazendo a presença de Deus de volta para Israel. Aquilo era muito importante.
O povo de Israel tinha perdido a presença de Deus. É como se Deus não ouvisse mais eles, que Deus não atendesse as orações, porque Deus não estava ali com eles. Deus estava na presença da arca. Onde a arca estava a presença de Deus. Não que eles era limitado àquilo, mas que daquela forma ele se limitou àquilo. E, entretanto, Davi está trazendo a presença de Deus para Jerusalém. E Mical, lá da janela, vendo Davi dançando e se expondo daquela forma, a Bíblia fala que ela o rejeitou no coração. E depois, quando ele foi abençoar a sua casa, ela o tratou como um impuro, um devasso, um pérfido, uma pessoa imoral. Uma pessoa imoral. Mical trata Davi assim. E a Bíblia fala que ela teve recompensa disso. Ela ficou estéril e nunca teve filhos. Veja bem, meus irmãos, ficar na janela também pode significar estar com o coração endurecido para a palavra que está dentro. E por isso você quer ficar na janela. E você sempre tem palavras contrárias para o Evangelho, para aqueles que estão vivendo o Evangelho de uma forma leve, tranquila e suave. Então você precisa sair da janela. Tome essa posição. Saia. Se você está aí nesse sentido de mornidão, no meio do caminho, não tomou ainda um posicionamento aonde você quer ficar, fique do lado de dentro. Mantenha sua vida longe dessa janela, para que você não seja intertida por mais alguma coisa e saia da vontade do Senhor e da comunhão da igreja. E também para você que gosta da janela por causa do coração endurecido, saia dessa prática. Mude esta rota. Ore ao Senhor e peça para o Senhor mudar o seu coração, para que você viva a bondade dele e não viva sempre mal em ver o bem do outro. Porque isso é uma dificuldade, viver com o favor do outro, viver o outro conquistando, viver a alegria do outro. A pessoa que está na janela com o coração endurecido, ela não consegue viver com a alegria do outro. Ela pode até chorar com alguns, mas ela não consegue viver com a alegria do outro. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, por este dia. Entregamos nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que nos conduza na tua presença. Abençoe aqueles que estão enfermos. Abençoe aqueles que estão na janela. Que o Senhor os tire daí. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. No nome santo de Jesus Cristo.